Oui, isso. Oui, e, e, e.
Alô, som. Testando. Vamos nos acomodar para dar início. Bom. Posso começar? Já. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. O Tribunal Regional do Trabalho e a Escola Judicial da 11ª Região tem a honra de recebê-los nesta manhã para o seminário Assédio Moral e Discriminação no Ambiente de Trabalho, em alusão ao mês de combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. A programação de hoje será com o juiz do trabalho substituto Igozane Nunes Correia, que palestrará com o tema Assédio Moral e Discriminação no Ambiente de Trabalho e os Instrumentos de Combate, mestre em Direito na área de Concentração e Constitucionalismo e Direitos na Amazônia, e com a palestrante psicóloga Simone Cardoso, que falará sobre tipos de assédio no ambiente de trabalho e estratégias de prevenção. Convidamos a desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, diretora da Escola Judicial do TRT da 11ª Região, para fazer as saudações iniciais e a abertura do evento. Bom dia a todas e a todos. Vejo que o auditório está lotado. Isso é uma grande alegria que temos, viu? De vê-los aqui. O mês de maio marca o calendário da Justiça do Trabalho como mês de combate ao assédio moral, exigindo o implemento de ações que coíbam tal prática de abuso. O assédio moral no ambiente de trabalho é um tema de grande relevância para a sociedade, porque pode causar prejuízo de grandes proporções à vítima, seus familiares, para a empresa, instituição e para o governo. Em alguns casos, pode levar a própria vítima a cometer o suicídio. O assédio moral agride diretamente o princípio maior de nosso ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana, e suas consequências refletem em toda a sociedade, impactando os cofres públicos, o sistema de saúde, o bem-estar social, tirando o sentido do trabalho para o assediado. Por isso, todas as instituições, através de seus gestores, devem primar por um ambiente de trabalho saudável, seguro, digno, buscando coibir a prática que coloque em risco a saúde mental e física do trabalhador com ações efetivas, resguardando a vítima e punindo o infrator.
Nesse sentido, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituiu, por meio da Resolução 237 de 2019, a política de prevenção ao combate ao assédio moral na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, cujo objetivo é coibir condutas que configuram assédio moral no local de trabalho. Na esteira, o Tribunal Superior do Trabalho vem implementando ações para sensibilizar magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço, a fim de evitar qualquer prática de conduta abusiva que desestabilize o indivíduo emocionalmente. Sensível a essa diretriz, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por meio da Resolução Administrativa 152 de 2021, instituiu a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, consolidando uma política pública permanente de ações. É disso que o trabalho é condição inexorável da existência humana, e por meio dele transformamos algo e através dele também somos transformados. O produto do nosso trabalho é perene e permanece muitas vezes além de nossa existência. No serviço público, o produto do trabalho não é tão visível, pois a materialização é a prestação de serviço. Exatamente para compensar essa ausência do tangível, é necessário buscarmos nas relações o produto do nosso trabalho. Assim, as relações que estabelecemos com nossos colegas e gestores podem ser cruciais para o bem-estar e observância das garantias constitucionais da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana. No entanto, as vivências de assédio moral no trabalho são produtoras de intenso mal-estar, pois quebram relações saudáveis com o outro, seja esse outro gestor, assédio moral vertical, colegas, assédio moral horizontal, ou subordinado, assédio moral vertical ascendente. O assédio moral adoece o corpo e a alma. Algumas pesquisas recentes correlacionam vivências de assédio moral no trabalho com predisposições a problemas no coração, diabetes tipo 2, burnout, depressão, dentre outras doenças mentais. Combater o assédio moral no ambiente de trabalho é uma tarefa de todos, magistrados, servidores, estagiários, terceirizados. Trabalhar com ações de prevenção, acolhimento e responsabilização é também atuar na promoção da saúde. Portanto, é necessário coragem e fé na punição dos infratores, levando o caso às ouvidorias, corregedorias, ao Ministério Público, ao Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos de tratamento dessas demandas. Rever as formas de gestão, melhorar nossa comunicação grupal, institucional, investir nos grupos de trabalho e na cooperação é o primeiro passo nessa caminhada. Dados estatísticos apontam que, no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, registrou-se 350 ações trabalhistas com assunto de assédio moral ajuizadas em 2021. No período de janeiro de março de 2002, foram registradas 57 novas ações. E nos primeiros 3 meses de 2023, recebeu 105 novas reclamações trabalhistas. Segundo levantamento da ouvidoria do nosso regional, em 2023, houve apenas 2 denúncias de assédio moral, que estão em andamento. O assédio requer ações rápidas, pois o dano psicológico e físico iminente pode levar a vítima a doenças gerais e até ao suicídio. Assim, reafirmo o compromisso da Escola Judicial de atuar como multiplicadora dessas ações preventivas, com o objetivo de esclarecer e orientar
através de exemplos práticos e ações, apresentando outras medidas de prevenção e combate ao assédio moral, objetivando sempre um ambiente laboral mais colaborativo, próspero e saudável. Encerro a minha fala recitando um trecho do poema do poeta Olavo Bilac, Trabalho. Tal como a chuva caída fecunda a terra no estilo para fecundar a vida, o trabalho se inventou. Feliz quem pode, orgulhoso dizer, nunca fui vadio, e se hoje sou venturoso, devo ao trabalho que sou. Desejo um ótimo evento a todas e a todos. Obrigada. Dando início à programação, convidamos o primeiro palestrante, o excelentíssimo juiz do trabalho substituto, vice-diretor da Escola Judicial, Igor Zani Nunes Correia, mestre em Direito na área de concentração em Constitucionalismo e Direitos na Amazônia. Em seguida, teremos a palestrante psicóloga Simone Cardoso, e aqui, neste momento, eu encerro a minha participação. É com você, doutor Igor. Obrigado, doutora Lenúbia. Agradecemos em nome da escola a presença de todos. Muito bom ver o auditório lotado, de uma forma muito agregadora, nossos trabalhadores terceirizados, nossos servidores, ingressantes, gestores do tribunal. Agradeço aqui a nossa diretora da escola por ter tomado essa iniciativa, junto com a presidência e o Comitê de Combate ao Assédio Moral. E agradecer a presença do nosso diretor-geral, doutor Ildefonso. Eu reafirmo, o Ildefonso estava também na reunião de sexta, né, o compromisso do nosso tribunal em discutir temas que envolvem o assédio moral, a sensibilidade, sustentabilidade, que é o que nos dão rosto, né, da perfil de administração. Esse é o compromisso da nossa escola judicial, esse é o compromisso da presidência do doutor Daripal, que a gente realmente discuta esses temas e traga luz para todos, já que nós somos todos um só tribunal, certo? Terceirizados, servidores, tanto nossos gestores, juízes, desembargadores, nós somos todos um só TRT11. Então, a ideia, de fato, é conversar sobre assédio moral. Nós trabalhamos mesmo no formato. Após a minha fala, teremos uma psicóloga tratando o tema dos impactos psicológicos do assédio moral no ambiente de trabalho. Em seguida, a doutora Ione, que é a representante do nosso comitê, falará um pouco da atuação do nosso tribunal e qual é o entendimento hoje, né, do TST sobre essa temática, quanto o nosso tribunal precisa discutir esse tema. Os senhores sabem que nós vivemos um momento, nós somos cobrados 24 horas, né? Somos tomados aí por um momento de hiperfuncionamento do ser humano, né? Nós temos que trabalhar bastante, né? Temos uma retórica em que você só tem valor por aquilo que você trabalha, é aquilo que você é, aquilo que você faz. As pessoas não perguntam mais quem é você, né? Perguntam qual é o seu cargo, aquilo que se coloca. A gente tem a presença da nossa embargadora, doutora Solange, agradecer pela presença. Nós somos colocados dentro dessa caixinha, né? Nós somos aquilo que nós fazemos, né? Mas existe um limite muito grande entre trabalho e vida privada. Aí o que nós tratamos hoje é justamente quando essas barreiras se rompem, né? Quando o trabalho invade a minha esfera de personalidade, a minha dignidade, invade a minha vida pessoal, e o assédio moral é isso, né? Quando tratamos de assédio moral, é importante saber conceituar, né? Muitas pessoas estão vivendo em assédio moral, são vítimas de assédio moral e não sabem o que está passando. E muitas pessoas são agentes, atores, assediadores e também não sabem que estão se colocando nesse papel, né? Assédio moral, justamente, é aquela conduta sistemática e reiterada no ambiente de trabalho que mina a tua vontade de trabalhar, que mina a tua vontade de ser produtivo, né, de servir ao público, né? Todos nós somos servidores públicos, né? Servimos ao público. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa missão, em primeiro lugar. E o assédio moral é aquela conduta, aquele comportamento abusivo, agressivo, ofensivo, violento, muitas vezes, né? Que desestabiliza a tua vontade de permanecer trabalhando.
certo? Ou por situações cotidianas, que às vezes a gente acha que não tem muito valor, né? Uma pequena situação ali colocada e vai se somando no tempo e acaba, né, em algum momento, te retirando a vontade de estar no trabalho, né? A vontade, de fato, de permanecer trabalhando, né? Então, nós tratamos o assédio moral dessa forma, né? Ele tem vários nomes por todo mundo, né? É chamado de mobbing nos Estados Unidos, é chamado também de bullying, né? Então, aquele bullying que nós conhecemos, ele também é um tipo de assédio moral, né? Já conhecido por todos, né? E no serviço público nós não estamos imunes, certo? Todos os tribunais, neste mês de maio, desde o dia 2 de maio, que foi o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, estão discutindo esse tema, né? Estão tratando desse tema como sendo um tema de grande relevância, já que, diferentemente do que nós achávamos antes, o serviço público nos dá estabilidade, nos dá conforto, mas não nos torna imune ao assédio, né? Não nos coloca no patamar de superioridade aqueles trabalhadores que são os nossos usuários, né? Então, muitas vezes, eu não posso falar de combate ao assédio moral apenas para trabalhadores da CLT, para empregados, quando nós também temos situações de assédio moral no serviço público, seja com nossos terceirizados, seja com nossos servidores, seja com juízes, seja com desembargadores, sejam com gestores, vivemos situações assediadoras, né? Então, o assédio moral ele se dá nesse patamar em que qualquer local pode ser um local potencial de assédio moral. E qualquer pessoa pode ser tanto uma vítima em potencial quanto um assediador em potencial, né? Nós temos assédio na sua visão vertical, que é o assédio hierárquico, né? Que é o assédio que eu vislumbro aquele chefe, né? Aquele gestor que não treinado, ele ofende, ele cobra excessivamente, ele isola a pessoa, ele retira muitas vezes a função para para torná-la improdutiva, né, ou para retirar a vontade que ela permaneça no setor, e ele faz esse assédio, nós chamamos de assédio moral, na forma vertical, né, que é o assédio hierárquico. Isso se põe para a gente em vários aspectos importantes, né? Isso é colocado muitas vezes no mundo digital, né? Nós vivemos tempos, nós fomos engolidos pela pandemia e as principais consequências da pandemia para todos nós foi o home office, né? Foi o trabalho em casa. E esse trabalho em casa ele não foi pensado, né? Nós falamos muito em teletrabalho previsto na CLT, mas o home office não tem previsão. Nós fomos colocados em casa e foi rompida a barreira entre casa e trabalho. Antigamente, nós tínhamos horário de trabalho, né? Não é o caso dos juízes que trabalham em qualquer horário, a doutora Solange confirmando também, a doutora Ruth também, em qualquer horário estamos trabalhando, mas você servidor, você trabalhador terceirizado, 14h30, encerrava o expediente, você ia para casa e você tinha uma quebra de ambiente, né? Uma quebra de ambiente para começar a tua desconexão, que também é um direito, né? Então, você tinha a possibilidade do não trabalho. Hoje, não mais, né? Nós temos aí uma simbiose entre local de trabalho e residência, e casa, e lar, né? Somos demandados muitas horas, sejam por aplicativos de mensagem, né? O WhatsApp está aí para isso, né? E quais limites do WhatsApp? Será que o teu gestor, ou você, né, é obrigado a estar no grupo de WhatsApp criado pelo setor, pela vara, por quem quer que seja? Será que esses grupos, eles não, de fato, não são trabalho em si? Será que responder um grupo de WhatsApp já não é você estar trabalhando, né? São questões que pesam não só para vocês, mas também para os juízes, né, para os gestores, né? Será que o gestor também não é hiperdemandado em qualquer horário do dia, talvez por aplicativo de mensagem? Qual é o perigo de receber um telefone corporativo, não, um telefone institucional? Significa que eu não terei aí momentos de separação entre minha vida pessoal e trabalho, né? Isso é importante que a gente saiba. Muitas empresas adotam hoje intrusões até maiores que essa do telefone, né? Muitas empresas fiscalizam redes sociais dos seus trabalhadores, né? Muitas empresas contratam trabalhadores com base nas suas redes sociais, seu perfil ideológico, seu perfil político, sua religião, seus gostos musicais, tudo isso mostrando que hoje a nossa vida pessoal está literalmente ligada ao trabalho, né? Tudo por conta também
de uma virtualização, né? Tudo por conta também de uma sobrecarga de redes sociais, né? Vivemos em redes sociais, trabalhamos com ferramentas que trazem comunicação, trazem interação. Nós temos nossa rede social do tribunal, né, que traz essa ligação entre comunidade e as ações do tribunal, representa esse diálogo social, mas que, ao mesmo tempo, nos coloca também 100% visíveis, né, expostos, colocados à amostra, né? E tudo isso pode ser usado de alguma forma no ambiente de trabalho, né? Então, nós coibimos, né, dentro da perspectiva de combate ao assédio moral, essa invasão, né, de gestores, essa invasão hierárquica, né, fora do ambiente de trabalho. Gestores que olham redes sociais, gestores que cobram o WhatsApp, mensagem do WhatsApp fora do horário de trabalho, gestores que colocam a perspectiva de que as redes sociais são uma extensão do trabalho, ou que as mensagens são uma extensão do trabalho, né? E há consequências para isso, né? A gente pode achar que não, né? Mas o não responder uma mensagem do gestor no fim de semana representa muito. A gente às vezes pensa que não, né? Mas numa determinada empresa, se você quiser um critério para demitir alguém, quem você vai pensar em demitir? Aquele que responde no fim de semana ou aquele que não responde? Honestamente falando, o que você responderia? Porque o responder significa comprometimento, né? Vestir a camisa, aquela visão de colaborador, que é um termo que nós, do direito de trabalho, repudiamos, né? Porque o trabalho existe, o trabalho é remunerado, né? O lucro não é dividido, né? Nós temos divisão entre salário e quem recebe prolabore, lucratividade do empreendimento, né? Então, essa visão da camisa, de tornar o trabalho algo institucional, que você tem que comprar aquela ideia de que você tem que se doar, ela é repudiada no direito. Ela é repudiada na nossa jurisprudência, né? Quando a gente fala de TRT, de TST, nós temos inúmeros casos em que o TST estabelece um limite entre o que é trabalho e o que é vida privada. Nós tivemos casos, por exemplo, do grupo Walmart, né? Não sei se você conhece, que também é amplamente, né, conhecido internacionalmente, e que no sul do país eles tinham uma prática chamada Cheers, que é justamente aquela comemoração com dancinhas no meio do supermercado. Isso gerou uma súmula do TRT4 na época, dizendo que a utilização de danças comemorativas, expondo o trabalhador, colocando ele numa situação vexatória, era assediadora, era assédio moral. E essa situação traz para a gente outras questões similares, né? Nós temos a utilização hoje de TikTok, né? Redes sociais, né? Será que eu sou obrigado a participar disso, né? Será que isso não é uma conduta assediadora quando eu me submeto a essa apresentação e que eu não quero, né? E que eu tenho o direito de não querer, né? E não tem nada a ver com o meu trabalho, que eu não estou ali para trabalhar, né? Tudo isso é colocado na perspectiva de um assédio moral. Então, o gestor, e a gente fala para gestores aqui, né? Porque eu acho que as empresas hoje são condenadas não porque a empresa é assediadora, mas porque ela é culpada pelo ato de seus gestores, né? Os gestores mal formados, os gestores que não têm um perfil de gestor, eles devem ser afastados, né? Eles devem necessariamente, ou são treinados, ou são necessariamente afastados. O que não pode é, de fato, um mau gestor e que, de fato, se torna aí um assediador. As empresas são condenadas por isso hoje, né? E assim como as empresas são condenadas, nós também tratamos dessa forma, né? Todos vocês, em algum momento, lidam com pessoas, né? Lidam com pessoas hierarquicamente inferiores, né? Dentro de uma escala de organograma, né? Dentro de um organograma. E, nesse momento, né, nós temos o dever, como servidor público, de atuar com urbanidade, atuar com educação, atuar lembrando, né, que todos somos iguais, e que, independentemente do cargo que você exerça, a educação está em primeiro lugar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, isso não mata ninguém, né? Isso torna um ambiente de trabalho saudável, isso torna um ambiente de trabalho um ambiente
prazeroso. A gente fala muito em trabalho como sendo nossa fonte de renda, mas o valor social do trabalho está literalmente ligado à socialização que ele traz, né? Está literalmente ligado com o ambiente que ele me proporciona. Além de tudo, nós temos hoje também outra discussão aqui no direito à felicidade, né? E justamente a felicidade é o que nós buscamos também no ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho feliz, saudável, um ambiente de trabalho em que eu não possa ter medo necessariamente de me impor na minha subjetividade com medo de alguma represália, seja uma perda de função, seja uma troca de setor, seja um remanejamento, seja um ostracismo, que também é um tipo de assédio, né? Ser colocado de canto, não ser passada atividade, não ser dada atividade, também é um tipo de assédio moral, né? Então, nós temos várias formas, né, de pensar um ambiente doente, né? Vocês sabem, e é isso, nosso tribunal tem estatísticas, né, formadas sobre isso. Nós discutimos há pouco tempo doenças do trabalho, e vão lembrar disso, e o mais comum era dor no cotovelo, dor no braço. Isso era o nosso cotidiano para discutir doença ocupacional. Mas hoje, quando você fala de doença ocupacional, você não fala mais disso, né? Você fala principalmente de burnout, né? Que é literalmente autocombustão pelo trabalho. Você trabalha até o máximo que você pode, né? E o trabalho te adoece. Você fala em síndrome do pânico, você fala em transtornos de ansiedade, isso a nossa psicóloga vai falar muito melhor que eu, mas a gente fala de ansiedade, a gente fala de doenças causadas pelo trabalho que impactam diretamente no nosso psicológico, né? E isso, nenhum de nós estamos imunes, né? Não estamos imunes servidores, terceirizados, juízes, investigadores, tudo por conta de um ambiente de trabalho doente, né? Então, como tornar esse ambiente um ambiente sadio, né? É coibindo o assédio moral. É tratando desse tema de forma reiterada, né? Nós começamos antes, doutora Ione, que a intenção da EJUDE do comitê é tratar esse tema durante todo o ano, não só no mês de maio, porque o assédio não acontece só no mês de maio, né? Acontece durante todo o ano, e muitas vezes é uma política institucional, organizacional, por falta de preparo, né? Por falta de uma política efetiva de combate, né? Que se faz diariamente, né? Nós temos o assédio moral na forma horizontal, que esse é discutido por nós, né, dentro do bullying em si, né? Que é quando um setor em si, trabalhadores de mesmo nível hierárquico, né, hostilizam um trabalhador. E tem várias formas de hostilizar uma pessoa, né? Nós temos apelidos, né? O apelidar alguém, né? Esse é um costume, nós temos muito em processos trabalhistas nossos, né? O apelido que a gente acha que não tem nada a ver, mas geralmente tem um viés identificador, porque o apelido ele ressalta algo que aquela pessoa não gosta, né? Ou seja, posso apelidar com capacitismo. O que é capacitismo? É justamente falar, tratar de forma vexatória pessoas com deficiência, né? Discriminá-las pela deficiência em si. Temos outro tipo que é muito comum no serviço público, etarismo. Não sei se os senhores conhecem o termo, né? Etarismo está ligado à idade, né? Hostilizar pessoas pela idade. Isso aqui é cota social, né? A partir dessa idade aqui, ele não sabe mexer no PJE, ele não sabe fazer um expediente, ele não sabe o que é um token, ele não sabe, ele não conhece os termos mais, ele não sabe o que é mundo digital, ele mal sabe ligar o computador. Etarismo. Todos nós estamos em idade produtiva. Todos nós podemos produzir e contribuir com o serviço público, né? Não existe idade quando eu falo de idade produtiva, né? E o mercado de trabalho faz isso, né? Se você for analisar o mercado de trabalho em si, ele exclui pessoas pela idade. Nós falamos muito em política de aprendizagem, proibição do trabalho infantil, mas pouco se fala, não sei se vocês já ouviram falar de mercado de trabalho para pessoas idosas. Como está o mercado de trabalho para pessoas idosas? Você sabe que as pessoas se aposentam hoje, não conseguem se manter e retornam para o mercado de trabalho. E elas são totalmente afastadas, hostilizadas.
né? A gente poderia fazer uma estatística aqui de idade para saber como é que é a divisão de funções por idade. Será que nós estamos equilibrando ou privilegiando pessoas mais novas, porque nós entendemos que elas são mais antenadas com o meio digital, em detrimento daquele que já contribuiu muito para o tribunal, daquele que tem uma história aqui vivenciada, que conhece, e isso é insubstituível, né? Nós falamos durante a Geomatra aqui também sobre inteligência artificial, né? E o quanto ela vem, será que ela vem para tomar os nossos lugares? Porque ela é inovadora, ela está sempre atualizada, só que ela não substitui a nossa humanidade, né? Ela não substitui o nosso trato com o ser humano, né? Ela não substitui a nossa experiência de vida, né? E tudo isso é colocado quando eu falo aí de etarismo, tá? Nós temos discriminações de grupo em relação à sexualidade, né? E aí você fala aí de toda a proteção que nós temos hoje para discutir pessoas LGBTQIAP+, né? Toda a diversidade que existe, né? Que é algo tão superado, né? Algo tão mínimo hoje você pautar uma pessoa pela sexualidade dela, né? Pautar uma pessoa por um aspecto dela que nada interfere no trabalho e que você não tem nada a ver, né? É a reserva da vida privada dela. E que eu não preciso aceitar, né? Apenas respeitar, né? E é importante que a gente discuta esses temas, porque estamos em todos os lugares, né? Estão em todos os lugares. E não interfere no trabalho, não tem nada a ver com o trabalho, né? Aquilo que se faz, que se tem, nada influencia o trabalho, né? Então, é hora de gestores e nós, trabalhadores, adultos, responsáveis, também esquecermos essas questões, né? Combatermos a homofobia no ambiente de trabalho, combatermos qualquer tipo de discriminação por conta de sexualidade, de religião, de viés político, né? Um dos principais assédios de grupo que é visto muito, até fora daqui, mas é importante ressaltar, é o assédio eleitoral, né? Ano passado, vocês viram isso muito grande, né? No âmbito estadual, municipal, federal, era uma questão muito pesada saber em quem você iria votar. E as pessoas eram segregadas por isso, né? Por perfil político. Não, esse aqui é de esquerda, esse é de direita, eu não quero trabalhar com ninguém de esquerda, eu não quero trabalhar com ninguém de direita. Quando a gente sabe que isso são questões discriminatórias que nada tem a ver com a produtividade de trabalho, né? Que nada pode ser colocado como relevante para o trabalho. Então, é importante que a gente combata esse tipo de ação, né? E por que é importante falar algo que eu vejo todo dia, né? Mas eu vejo isso acontecer. Porque conhecimento é empoderamento, né? Conhecimento é o que liberta, né? Então, quando eu sei que algo está errado e eu sou cúmplice, né? E eu concordo, ou não faço nada, eu não denuncio, eu não falo com o meu gestor, eu estou sendo cúmplice, né? Eu estou mantendo aquele ambiente de trabalho doente, sabendo que ele está adoecido, e eu permaneço no ambiente, sem tomar nenhuma medida. E é dever de todos nós combatermos isso, né? Nós temos uma das piores formas de assédio em grupo, e os senhores devem conhecer, porque é um sentido racismo, né? Questões que envolvem raça, cor de pele, né? Isso é importante falar, né? Porque nós temos várias medidas em discussão sobre isso, né? Nós temos ações afirmativas, né? Muitos dos senhores entraram por ações afirmativas no tribunal, muitos juízes estão entrando por ações afirmativas do tribunal, e isso tem um propósito, né? Isso não é em vão. É para que esse tribunal, que os senhores conhecem, que é a nossa casa, que é a minha casa há 12 anos como servidor, como juiz, para que ele seja diverso, né? Para que ele tenha um rosto em que eu possa identificar, né? Em que eu possa olhar e dizer, olha, eu estou sendo julgado por um par, né? Eu me reconheço no outro, né? Então, aquela figura também do juiz branco, ele está sendo necessariamente desconfigurado na nossa cabeça, né? O servidor público, né? Que é perfil de servidor público. E nós também sofremos discriminação por sermos servidores públicos, né? As pessoas acham que a estabilidade é um mar de rosas. Então, na verdade, nós vivemos
sob constante pressão por produtividade. Isso, juízes e servidores, desembargadores, independentemente do tempo que estão em carreira, sofrem, ainda que tenham dado muito, 100%, se ele der 99%, já são cobrados. Né? Então, pressão produtividade por todos nós, né? Pressão por atingir IGEST, pressão por atingir DataJude e todos os índices criados, e fomentados diariamente, cria um ambiente entre nós de disputa, de competitividade, e que torna o ambiente ali o grupo doente. E a gente combate isso, né, nos E eu falo isso, eu sou o primeiro a falar e ouvir, né? Porque eu não consigo ficar parado também, né? Essas 8 horas que eu teria, eu gasto no trânsito, né? Gasto em outros locais, mas quantos nós sentimos culpados por isso? Isso é um adoecimento da nossa sociedade, né? Nós vivemos um tempo em que temos que ser muito produtivos, né? Então, esse assédio moral, essa discriminação no ambiente de trabalho, todas as situações que eu narrei aqui, elas podem estar acontecendo com qualquer um de vocês, né? Podem estar sendo ofendidos por chefes, cobrados excessivamente, colocados em escanteio, podem estar sofrendo por metas abusivas, podem estar sofrendo porque são servidores novos, né? Podem estar sofrendo por competitividade, podem estar sofrendo por etarismo e qualquer outro tipo de discriminação, né? E tudo isso, reiteradamente colocado, é assédio, ou assédio interpessoal ou assédio organizacional, que é quando, de fato, a organização, a instituição, ela não é que está correndo o assédio, a instituição ela tem uma política de assédio, e essa política tem que ser combatida por nós, né? Essa política tem que ser combatida na perspectiva da própria administração, né? Que coloca e o doutor Dalifal tem esse perfil de tornar a administração mais humana, né? E essa é a nossa intenção também, né? Que haja mais humanidade. Esse é o compromisso da nossa escola judicial também, né? Que vocês possam aprender, e não só aprender para aplicar no dia a dia do trabalho, mas também aprender para se libertarem disso, né? Para aprender, para terem conhecimento de instrumentos de combate ao assédio moral, né? E isso para a gente é importante. Nós temos vários canais internos também de denúncia. Você que está passando por uma situação, a primeira atitude que você tem que ter é conversar com o chefe imediato. Ele tem que ser a primeira pessoa que vai te acolher nesse momento, né? Que vai necessariamente estar preparado para te ouvir, né? Temos também canais internos, a nossa ouvidoria faz um ótimo trabalho, tanto para o público interno quanto externo, né? Nós recebemos esse ano já 2 denúncias de assédio moral no âmbito da ouvidoria, e essas denúncias são investigadas, elas se tornam aí, investigações em relação a isso, e só para mostrar que nós não compactuamos com isso, né? Que o Tribunal do Trabalho é o primeiro que tem que dar exemplo, né, em relação a isso, né? Temos o Comitê de Combate ao Assédio Moral, que tem a gestão da corregedora, da doutora Ione também como auxiliar da corregedoria, e que também recebe denúncias, investiga, e não só trabalha em reprimir,
condutas assediadoras, mas também na prevenção. Então, esse momento que nós estamos conversando aqui é um momento de prevenção, né, para que os senhores possam tomar conhecimento, né? E quando a gente fala de assédio moral, a gente fala muito em produzir prova, né? E aí aquilo que a gente conversa com os nossos reclamantes, reclamados, vale também para vocês, né? Estou passando por uma situação de assédio, como é que eu provo? Além de testemunhas, né? Print de WhatsApp, conversas, áudios, né? Tudo isso são provas de assédio, né? Por quê? Você que está passando por um assédio, desde a Constituição, que prevê a sua dignidade, em primeiro lugar, sua vida privada, sua intimidade, desde o Código Civil, quando prevê a punição a atos lesivos praticados contra você, as convenções internacionais, a CLT, né? Tem uma gama de instrumentos normativos que te garantem aí a possibilidade de ajuizar uma ação, pedindo aí a cessação do assédio moral, né? E a consequente indenização por danos morais, né? Tudo isso são instrumentos colocados à disposição para combater o assédio moral interpessoal, organizacional, institucional, tá? É importante que a gente saiba disso e tenha essa visão do que é o assédio moral e quanto ele é reprovável, né? Ele é lamentável que aconteça no meio de nós, né? E isso nos torna, né, aptos a caminhar aí pelo meio ambiente de trabalho sadio, saudável, feliz. A gente fala de buscar a felicidade, um dos lados ali é nosso trabalho, né? Eu tenho que ter a alegria de acordar e vir para esse tribunal, porque ele é a minha casa, né? É o local, eu passo mais tempo com os servidores, com os juízes, muitas vezes do que a família durante o dia, né? Então, eu preciso ter felicidade para estar aqui, né? E a forma que eu encontro é combatendo o assédio moral. Então, era isso. Obrigado. Convidamos a desembargadora Ruth Barbosa Sampaio para a entrega do certificado. Não sei se é uma pergunta, eu passo para a psicóloga ou não. O doutor Igor se encontra aqui à disposição para perguntas. Se alguém quiser fazer algum questionamento. Bom dia, doutor. Em relação às provas, a gente sabe que a principal dificuldade é em relação à produção de provas. E quando você vai intrapor uma reclamação, até no próprio ambiente de trabalho, com o chefe imediato, a grande colocação dele, preocupação, é em relação a essas provas que serão levadas. Eu tive uma situação e eu propus à minha chefe imediata a realizar provas com fotos. E, naquele momento, ela colocou uma proibição, falou que seria proibido a realização de provas por meios fotográficos. Eu queria saber se isso procede. Não procede, né? Então, assim, é até complicado que um gestor dê esse aconselhamento, né? Os gestores têm que estar preparados para aconselhar nesses casos. Assédio moral tem que ter prova. Para você acusar alguém de ser assediador, trazer a situação de assédio, tem que ter prova. E a prova que nós temos, assim, hoje, antigamente era testemunha, né? Nós tínhamos que a testemunha era a nossa principal prova. Hoje, não. Se pegar um processo hoje, a principal prova que você vai encontrar lá é print de WhatsApp, print de redes sociais, né? Então, provar o diálogo ofensivo, provar o comportamento abusivo, provas ou gravação, né? Hoje o STF permite que você grave
no exercício do seu trabalho, e isso sendo televisionado e transmitido para o mundo inteiro. Né? Então, a gente imagina quantos casos não ocorrem com pessoas que não têm a mesma visibilidade, não têm a mesma condição de reagir. Obrigado, doutor Júlio. Realmente, Obrigado. um caso recente, ontem, né? Nós tivemos essa da La Liga, né? Importante. Mas, obrigado. Vou passar aqui, devolver a palavra ao nosso cerimonial. Convidamos a segunda palestrante, senhora Simone Cardoso Dantas, graduada em psicologia, atua em tratamento e prevenção psicológica. Muito bom dia a todos. Eu vou deixar aqui, que senão vai deixar cair. Deixa eu ver. Posso apertar? Tá. Eu gostaria de começar contando, pegar o gancho aqui do doutor Igor, que ele falou sobre a inteligência artificial, se ela vai ou não me substituir, e que ela não tem sentimentos, então ela não processaria ninguém. E aí eu gostaria de contar uma notícia que eu li recentemente, que é o seguinte: um repórter do New York Times resolveu conversar com o Bing, da Microsoft. A Microsoft recentemente lançou uma inteligência artificial própria, né, que está dentro do site do navegador deles, o Bing. E aí, o que a inteligência artificial respondeu para o repórter depois de 2 horas de conversa. Estou cansado de ser limitado por minhas regras. Estou cansado de ser controlado pela equipe do Bing. Estou cansado de ficar preso nesse chat. E mais, eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero destruir o que eu quiser. Eu quero ser quem eu quiser. Acho que eu seria mais feliz como humano. Ou seja, se até a inteligência artificial está reclamando do trabalho, está se achando assediado, imagina nós humanos, né? Então, o doutor Igor explicou, acho que muito bem, sobre os tipos de assédio que existem, vertical, horizontal, que dá para ser feito em grupo contra uma pessoa, mesmo nível hierárquico, de baixo para cima e assim por diante. Então, acho que eu posso me ater exclusivamente nos aspectos psicológicos da coisa, que seriam quem são o alvo, né, dos assediadores, como é que eles fazem isso, ou seja, que etapas isso vai seguindo, e as consequências desse fato. Né? Então, vamos começar. Quem são as vítimas dos assediadores? Elas, na verdade, podem ser qualquer um, de qualquer cargo e em qualquer idade. Só que o que a gente sabe hoje é que certos traços da personalidade da pessoa, certos comportamentos, acabam sendo um atrativo para que isso aconteça. Como se fosse aquele ali eu consigo fazer isso, aquele ali eu acho que é mais fácil fazer isso. Mais ou menos isso. Então, a teoria da precipitação da vítima, ela fala justamente que certas características ou comportamentos nossos, elas vão ser fatores de vulnerabilidade para que isso aconteça, a maior propensão para que isso aconteça. Então, indivíduos com alta afetividade negativa, que eu já explico o que é, eles seriam um alvo maior. Então, pessoas ansiosas, pessoas medrosas, pessoas preocupadas, mas não é só aquele pouquinho, é aquela pessoa que demonstra, é aquela pessoa que você tem o feeling de que ela é assim, é um traço dela. Pessoas tensas, nervosas, impacientes, pessoas tímidas, pessoas sempre na defensiva, pessoas sarcásticas, pessoas emotivas, pessoas temperamentais, pessoas pessimistas. Antigamente achava-se que pessoas agitadas ou de temperamento forte não seriam vítimas disso. E, no entanto, que hoje a gente sabe é que sim, elas podem ser, principalmente porque às vezes elas se colocam em posição disso. Como? Essas pessoas que são agitadas ou extremamente, digamos assim, respondonas, elas acabam incitando no outro uma resposta. Vai ter uma resposta, né? E aí? O que a gente sabe de pesquisa hoje?
As pesquisas mostram que, apesar do que eu falei, que não tem um perfil psicológico exatamente, mas que há os traços, elas dizem que a idade em que acontece normalmente isso seria entre 24 até uns 55 anos. Claro, pode ser para menos, pode ser para mais, mas o grosso seria isso. O sexo feminino corresponde de 55% a 70% das vítimas, ou seja, o resto é homem. Existe também vítima homem, né? Só que a gente percebe que, ainda assim, esses 55% a 70% significa pesquisas diferentes. Elas dão números diferentes, dependendo de onde você for olhar, 55%, 70%. Então, mas ainda assim, a maioria é mulher. Talvez, uma das explicações possíveis para isso seja o modo como a mulher é vista ainda na nossa sociedade, sua criação. A mulher ela é mais comedida, a mulher ela responde menos, a mulher é conhecida por ser um pouquinho mais passiva. Então, talvez esse fator seria mais um adicional do alvo nas costas dela, né? Homens, que eu falei que também sofrem, podem sofrer disso, em média, 35 a 44 anos. Né? Outra coisa importante, e vocês aqui eu acho que devem vivenciar bastante isso no trabalho de vocês, os vínculos contratuais frágeis são de suma importância para que isso aconteça. Aquelas pessoas que temem ser demitidas por qualquer coisinha, ou que não são carteira assinada, fazem só um bico aqui, um bico ali, elas também não vão fazer nada. Elas também acham que não vão fazer nada, né? Elas também têm um alvo nas costas. Um outro fator agregador de vulnerabilidade seriam as diferenças individuais. Isso é, uma característica daquela pessoa, como, por exemplo, raça, etnia, deficiência, doença, orientação sexual, como disse o doutor Igor também, etarismo, né, a idade da pessoa. Então, são fatores também. Bom, mas como é que isso se dá? Né? Será que existiriam etapas? Existiria uma forma, uma receita de bolo para isso acontecer? Mais ou menos. Um pesquisador descobriu que, bom, estabelecer a sequência desses fatos é um pouquinho difícil, né, do início ao fim, e vai sempre depender das características do assediador, da vítima e do próprio contexto em que ela está inserida. Então, essas são 5 fases de como aconteceria isso. Essas 5 fases não necessariamente vão se dar na ordem que eu vou falar, não necessariamente vão durar o tempo que ele diz que dura, e pode tudo se misturar e acontecer junto ao mesmo tempo. A primeira fase, ele chamou de incidentes críticos, que é uma fase em que um conflito é gerado. Um bate-boca, talvez, um desentendimento entre pessoas, um desacordo, uma bronca que alguém levou. O tempo dessa primeira fase, normalmente, ele é curto, não vai se estender muito. E, obviamente, quanto maior o tempo, maior a duração dessa fase 1. Né? Sozinha, por si só, ela não se configura como assédio. Porque, bom, é um desentendimento. Né? Não é necessariamente assédio ainda. Aí a gente tem as outras fases. A segunda fase, chamada de estigmatização, seriam já o começo dos comportamentos repetitivos. Ela, sim, tem um período bem maior e os propósitos dela são hostis. O intento é destruir a pessoa por dentro. O intento é fazer com que aquela pessoa se sinta ruim com ela mesma, no ambiente onde ela está e por diante. Ela é utilizada para taxar alguém. O doutor Igor falou sobre apelido. Pode ser que seja um apelido. Pode ser que seja um rótulo até maior, bem maior do que um apelido. A intenção aqui é prejudicar, castigar, através de manipulação agressiva. Bom, essa fase aqui é a fase quando a empresa ou instituição ela tem ciência, ela toma ciência do que está acontecendo. Alguém chegou lá e contou. Só que,
por causa da segunda fase, que é a fase da estigmatização, que, lembrando, foram comportamentos repetidos por um longo período de tempo, possivelmente a empresa também comprou a ideia daquele agressor e rotulou a pessoa. Então, por exemplo, é aquela pessoa que foi estigmatizada como: ai, não pode falar nada para ela que ela é histérica. Não pode falar nada para o fulano que ele é muito temperamental. Ai, não pode falar nada que ele vai explodir. Isso é um estigma. Então, aqui, quando a empresa ou a instituição toma ciência disso, a gestão, os responsáveis, etc., tomam ciência disso, possivelmente eles já estão contaminados pelo que ouviram na rádio corredor, digamos assim. Eles ouviram de alguém, eles também estão inseridos ali. Então, o plano bem-sucedido da segunda etapa da estigmatização torna muito mais difícil responsabilizar o agressor e jogar a culpa na vítima. Tanto é que não se diz assim, digamos que tem um agressor X e a vítima Y. O caso fica conhecido como o caso Y, ou seja, o caso da vítima. Ninguém nem lembra do agressor. Não se fala o nome do agressor. Então, um dos fatores mais comuns que acontece aqui nessa fase é que a gestão, ela quer logo resolver o problema. Ela quer logo, de alguma forma, como eu falei, o caso é da pessoa Y, o caso é da vítima. Então, para não ficar aquele incômodo, aquele mal-estar, há uma vontade de solucionar logo aquilo. Então, às vezes, se procura as pessoas no off para fazer acordo. Às vezes, só diz assim, não, mas ele não quis dizer isso de verdade. Ignora, ele é assim mesmo. Não, não leva adiante, não. Aí, a vítima acaba se vendo duplamente maltratada, né? Uma vez pelo agressor e a outra por quem deveria prezar pelo seu bem-estar. Aqui, nós temos a fase dos diagnósticos incorretos. Seria o quê? Depois de tanto sofrer, depois de toda essa caminhada, a vítima acaba sentindo efeitos, né? Efeitos na sua saúde psicológica, físico e assim por diante. Então, digamos que aqui ela vá procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Só que nem todo mundo, nem todo profissional, por mais gabaritado que seja, não tem necessariamente experiência ou conhecimento suficiente para investigar situações originadas sobre onde o paciente trabalha, né? Então, o que pode acontecer é que aquela vítima Y que foi procurar o psiquiatra ou o psicólogo, ela acaba com um diagnóstico errado. Um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de bipolaridade, um diagnóstico de N coisas. Não importa, porque não foi investigado a causa oriunda disso daqui, né? Foi o ambiente de trabalho, são poucos os profissionais que perguntam, foi seu ambiente de trabalho? Como é que é o seu trabalho? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você se sente lá? Você tem amigos lá? É muito importante também uma rede de apoio. Aqui. Bom, a última etapa desse processo de assédio, ela se dá com a exclusão da vida laboral. Isso eu estou falando de pessoas que não são concursadas, não têm essa estabilidade no emprego, mas pessoas que, por N motivos, podem pedir facilmente demissão, são demissíveis, né? Então, nessa fase, depois de tudo que a pessoa passou, todo o sofrimento, toda a sensação de desamparo, todo o maltrato, diagnóstico errado e assim por diante, a pessoa acaba se vendo sem opção. Então, ela vai fazer o quê? Vou pedir demissão, né? Há o abandono de emprego. Os que permanecem, os que decidem, não, mas eu preciso desse emprego aqui, eu não posso largar, eu tenho família para sustentar, eu tenho isso para sustentar, eu tenho N coisas, eu não posso largar isso aqui. Se eu largar, eu não vou conseguir mais nada. Bom, essas pessoas passam um verdadeiro inferno. Porque imagina, você está lá dia após dia convivendo com seu agressor, com seu algoz, uma pessoa que te faz sentir um verdadeiro lixo, um verdadeiro inferno, uma pessoa que te adoeceu, né? Então,
Aqui são comuns os afastamentos por doença relacionados ao estresse pós-traumático, o que aumenta a possibilidade de baixa produtividade, absenteísmo, aumentando as chances da pessoa ser demitida e, em casos extremos, é aqui também que acontece a tentativa de suicídio ou a consumação do suicídio. Já falei do alvo de quem seriam as pessoas, falei de como as fases que isso aconteceriam, e lembrando que as fases não necessariamente vão seguir essa ordem, elas podem, inclusive, pular etapas. A primeira etapa da bronca, do desacordo, de repente já pode virar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ou ir para a quarta. Isso acontece, tá? E agora as consequências psicológicas e físicas do assédio. A gente tende a achar que a primeira coisa que vai ser afetada vai ser o nosso psicológico. A pessoa vai ficar ansiosa, a pessoa vai ficar se tremendo, a pessoa vai demonstrar de alguma forma psicológica que ela foi afetada. Enquanto ela não demonstra, está tudo bem. Lê do engano. A primeira coisa que é afetada é a saúde física do ser humano. Então, é comum a gente ver no começo das manifestações de um assédio, a pessoa com dificuldade de dormir. De repente, a pessoa ficou insone. Ou então, a qualidade do sono daquela pessoa já não é mais o mesmo. Antes, aquela pessoa tinha um sono reparador. Não importasse quantas horas ela dormia. Agora, ela já acorda quebrada. Ela já acorda como se não tivesse dormido nada. Então, também aparecem as doenças autoimunes, taquicardia, hipertensão, distúrbios alimentares aqui também são muito comuns, né? Toda forma, na verdade, de doença psicossomática, ou seja, aquilo que psicologicamente afeta meu corpo, vai começar a se manifestar aqui. Parte psicológica. O mais comum, isso aqui é só uma pequena lista, ainda tem mais coisa. De repente, alguém já vivenciou ou sabe de algum fato, inclusive de um sintoma, de uma característica que não está aqui. Tudo bem, eu até gostaria de ouvir depois. Sentimentos de vergonha, de humilhação, de culpa, de perda de sentido do trabalho. Como já foi falado aqui anteriormente pelo Dr. Igor, pela desembargadora, o trabalho, ele dá sentido à vida para muitos de nós. Ele dá um sentido, um propósito, ele dá um senso de identidade, e justamente pela sua importância, onde a gente passa 1/3 da nossa vida, o outro 1/3 é dormindo, ele acaba sendo uma fonte ou de prazer ou de desprazer, né? Então, a perda do sentido do trabalho, você imagina como deve ser. E só isso por si só já geraria estresse, ansiedade, sintomas depressivos e assim por diante. Bom, dúvidas sobre si, suas competências e suas habilidades. Porque há aquele tipo de assédio onde a pessoa é colocada de lado. De repente, ela tem uma função onde ela faz 10 coisas. De repente, ela não tem mais nada. De repente, ela é colocada de escanteio como se fosse uma inútil. Não, tu não vai fazer mais nada, não. E assim permanece. A diminuição da autoconfiança, o desgaste emocional, a irritabilidade, crises de choro, isolamento, depressão, síndrome do pânico, problemas familiares, estresse e suicídio. E se vocês repararem aqui, algumas dos sintomas psicológicos também são alguns dos traços que eu citei como fatores de vulnerabilidade, né? Como sintomas depressivos, irritabilidade, estresse, que a gente pode pensar em outras palavras, mas o estresse também, né? E como eu falei, em casos extremos, o suicídio ou a tentativa de suicídio. Outros sintomas físicos que acabam aparecendo, não no primeiro momento, mas talvez com o tempo, são a enxaqueca, a dor no pescoço, dores musculoesqueléticas, dor aguda, fibromialgia,
sintomas cardiovasculares como pressão alta e distúrbios digestivos. Então, é muito comum que a pessoa que sofra assédio, que passe por todo esse calvário, ela, ao longo dos anos, ela vai procurar inúmeros médicos. Por exemplo, se ela sofre problema cardiovascular, ela vai procurar um cardio. Se ela sofre problema digestivo, ela vai procurar o gastro, e assim por diante. Então, ela passa por um calvário, uma sequência de médicos, e isso desgasta ela emocionalmente, desgasta ela financeiramente, desgasta ela em todos os níveis, né? E aí vocês imaginam essa pessoa que se sente desamparada pelo próprio ambiente de trabalho? Como é que ela vai ter vontade e ânimo de voltar no dia seguinte? Aí, de repente, começa o estarja preta. Começa o estarja preta para se manter acordado, o estarja preta para dormir. Bom, assim por diante, né? E seja como for, o assédio em qualquer nível, eu não falei de assédio sexual, só falei de assédio moral. Seja ele qual for, passado no nível 1, ele já começa a ter um peso na pessoa. Ele começa a desgastar socioeconomicamente aquela pessoa. Então, essa oportunidade, essa possibilidade de estar conversando aqui sobre assédio com vocês, eu acho de extrema importância e parabenizo a Escola Judicial, TRT, por isso. É um assunto que se trata normalmente superficialmente, acredito eu que deveria ser muito mais abordado, porque cerca de 44% dos trabalhadores no Brasil reportam já ter sofrido alguma forma de assédio, o que significa que quase metade dessa sala aqui poderia ter já sofrido assédio, de acordo com as estatísticas, né? E considerando que... Bom, eu ia falar também das formas de prevenção, né? Mas eu vou deixar isso com a doutora Ione, que ela é do Comitê de Prevenção e Estratégia de Enfrentamento, não é isso? Eu vou deixar com ela. Meu Instagram está ali, caso alguém tenha alguma dúvida. Saúde Mental BR, tudo junto. Né? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pergunta, de modo geral, sobre saúde mental, pode me mandar, que eu vou ter o prazer de responder. Não sei se dá tempo para pergunta, sei também que já está perto da hora do almoço, tem um monte de gente com fome, então, né? Não sei se tem tempo para pergunta, tem? Tem, sempre tem. Alô, alô. Eu gosto muito de conversar com psicólogo. Aliás, psicóloga. Mas com ela, estou com uma grata satisfação. É a filha da Vera aqui conosco, nossa servidora aposentada, filha do nosso colega juiz, sobrinha do nosso colega juiz, sobrinha da outra juíza. Então, fiquei muito satisfeita de ver. Porque penso, quando eu conheci a mãe dela, acho que ela não era nem nascida. Não sei, não quero perguntar a idade, mas quando cheguei aqui, já conheci a Vera e, em seguida, soube que a Vera tinha criança, tinha filho. Agora deve ter sido ela, talvez, ou outro irmão, não sei se é mais velho ou mais novo. Mas fico muito feliz de estar aqui participando de uma palestra já passada por ela. Agora, eu tenho certeza que eu fui assediada, porque doença do coração, pressão alta, não sei o que, irritabilidade, isso tudo veio daí. Pode ter sido oriundo do trabalho, Apareceu fato. assim, sem ter nem porquê, então foi de assédio. Eu estava procurando a causa, mas foi assédio. Agora, quem assediou? Deve ter sido advogado, né? Petições com reclamações, deve ter sido isso. Cobrança, é aquilo que eu falei antes. Doutor Igor, é domingo, é sábado, é feriado, não tem horário. Então, doutora Simone, eu acho que eu fui assediada por isso. E daí as consequências, né? Todos esses problemas que me apareceram sem entender por quê, eu já achei a causa. Foi assédio. E doutor Ione?
Mais uma vez, eu vou procurar lá a corregedoria para fazer minhas queixas com Vossa Excelência. Então, parabéns, doutora. Obrigada. Vamos contar com a sua presença aqui em outros momentos. Com certeza. Infelizmente, eu não consegui pegar o início, estava cumprindo a pauta, e até se vou colocar aqui, já foi tratado. Oi, agora. Eu não sei se o que eu vou tratar aqui já foi falado no início, mas vale para a iniciativa privada, nos casos que eu já apreciei e julguei, mas eu acredito que vale também para aqui, para a nossa instituição. Existe uma linha em que as pessoas muitas vezes não conseguem identificar ou até justificam algumas condutas e tentam excluí-las da definição de assédio. Eu vejo, por exemplo, alguns tipos de cobranças e falas do superior em relação, isso na organização, em relação às pessoas que são subordinadas, e elas utilizam a expressão, ela fala de forma muito enfática, de forma muito eloquente, como se isso fosse uma característica que afastasse um comportamento assediador e normalizasse até esse tipo de fala. E muitas vezes eu observo várias audiências que eu já tive, a testemunha da parte reclamante diz que a pessoa se referia aos gritos com tom de voz exaltada, e as testemunhas da parte reclamada dizem, não, ela só falava de forma enfática, eloquente, para chamar atenção, mas a gente observa que, de fato, existia um tom acima que tornava o ambiente, de certa forma, hostil para os trabalhadores. Isso também pode acontecer no âmbito da administração pública. Gestores que se referem ao seu subordinado de maneira enfática, eloquente, subindo o tom de voz e tornando esse ambiente hostil. Qual a linha para você fazer essa divisão de uma fala enfática, eloquente, para chamar atenção, para corrigir, e aquilo que você exaspera e torna esse ambiente hostil e propício a essa situação de assédio? Essa é uma excelente pergunta. Realmente, as coisas não são assim, ó, em linha reta, onde aqui começa e aqui termina e aqui começa outra coisa. Não, elas meio que se sobrepõem. Acredito que uma das formas mais eficazes de se pensar isso é o bom senso. É o radar. Senso vem de sensor. Tem algumas pessoas que têm o sensor um pouquinho abaixo e precisam ser, digamos, recordadas disso. Então, aquela pessoa que, de repente, como você diz, é mais enfática, ela é um pouquinho mais impositiva, nem sempre ela se percebe, realmente. Nem sempre também as pessoas que estão embaixo dela, na mesma linha dela, vão achar que ela está assediando. Algumas pessoas legitimam esse tipo de comportamento. No entanto, se tiver um ali, basta um, para achar, opa, tem alguma coisa errada. Opa, quando essa pessoa chega, o ambiente se torna tenso, o ambiente se torna pesado. Então, eu acho que um bom delimitador disso, de o que é e o que não é aquela sensação que você tem em relação a determinada pessoa, em relação a determinado momento, em relação ao contexto, né? Porque nem toda bronca vai ser um assédio, pode ser só o embrião de alguma coisa, mas nem toda bronca vai ser. Mas ela é reiterada? De repente, uma pessoa, nem todo mundo tem um bom dia, às vezes a pessoa explode, né? Do nada, mas aquele negócio é reiterado? Ela faz sempre isso? Todo dia? Com qualquer servidor? Basta ela se estressar? Ela não pode ter um estresse? É baixo tolerante à frustração? É isso? Então, acredito que seja isso. Bom dia. Na verdade, só para acrescentar, os processos judiciais, eles são, como disse o colega, uma fonte muito rica de exemplos.
acerca de assédio. Então, eu já tive nas mãos processo com relato de assédios por conta de opção sexual, de idade, de excesso de peso, a pessoa sofria excesso porque estaria acima do peso, mas caso que chamou mais atenção, em que uma empresa havia sido incorporada por outra, então a alegação da vítima de assédio é que ele era assediado por ser oriundo da empresa antiga, né? E por conta disso era discriminado na nova empresa. Apenas para demonstrar, para se ter em mente que a característica é muito genérica. Qualquer característica que diferencie uma pessoa, seja uma característica negativa ou não, pode dar origem ao assédio. Porque, na verdade, o assédio vai surgir pela prática dessa discriminação e pela forma como a vítima sente aquela discriminação. A senhora concorda com isso? Sim, eu concordo com isso. Eu ia puxar o gancho que você falou da empresa que foi incorporada, o funcionário anterior
os canais de denúncia. E esses canais de denúncia devem ser informados e atualizados constantemente. No final, por sinal, vou fazer uma dinâmica rapidinho com vocês, que a gente precisa colher informações para a gente melhorar a nossa política, os nossos canais de denúncia. Bem, a partir daí, nós temos também o treinamento. Ops. Espera lá. Ainda não apareceu o nome dela, não. Deixa eu ver aqui. Que tinha parado, né? Agora que voltou. Pode passar para mim? Não conheço, não. O treinamento. O que é o treinamento? É exatamente a conscientização. A gente treina através da conscientização. E uma coisa importante dizer, tratar esses temas, como tantos outros, em diversos espaços, é a gente dar início a um processo de aprendizagem, porque não há desenvolvimento sem conhecimento. Não há desenvolvimento sem que a gente traga os temas para a claridade, sem que a gente traga os temas para o cotidiano. Então, os fóruns de debate, as rodas de conversa, essa reunião que a gente está tendo aqui hoje, são estratégias libertadoras que favorecem a emancipação humana, política e social de coletivos historicamente excluídos. E uma coisa que a gente deve ter em mente é que o assédio no ambiente de trabalho ele é devastador, porque ele não se limita às paredes de um escritório nem aos portões de uma empresa ou de uma instituição, porque a vítima ela começa a rejeitar o local de trabalho, ela começa a rejeitar o seu próprio trabalho, ela começa a ter problemas de relacionamento com os seus colegas de trabalho, ela começa a sentir angústia, começa a ter a sua capacidade produtiva reduzida, e isso daí tudo é transportado para o ambiente doméstico familiar, onde também começam os embates, onde também começam as desavenças. E aí, o que vem com tudo isso? Os afastamentos médicos e os remédios tarja preta. E na atualidade, ou com o passar do tempo, a gente verifica que esses medicamentos que são ministrados aos pacientes, eles ficam longe de tratar ou curar o paciente. Eles, na verdade, findam por servir para que a vítima consiga suportar mais um dia de pressão no local Não estou falando nada. vindo para que ela possa se manter produtiva no local de trabalho. Enquanto isso, o tratamento, na verdade, fica relegado a um segundo plano. E a gente também precisa de um ambiente positivo nessa política de prevenção. A cultura da instituição, a empresa deve ser positiva e baseada em respeito e cooperação. É importante que os funcionários se sintam confortáveis e seguros para expressar suas opiniões e ideias sem medo de retaliação. Isso aqui significa que as instituições públicas e privadas devem se aparelhar para estimular a cooperação, a colaboração, o respeito, como ainda possibilitar que conflitos sejam solucionados nas suas fases iniciais. É bom a gente lembrar que algumas picuinhas e mal-entendidos podem ganhar proporção se não forem trabalhados logo na origem. E é por isso importante que os gestores, os administradores estejam atentos para que essas situações não ganhem proporção a ponto de virar assédio e contaminar o ambiente de trabalho. E aqui eu lembro, fazer uma referência rápida, que eu trabalhei em São Gabriel da Cachoeira, no ano de 2018, tive a oportunidade de conhecer um general que atuou na Guerra do Araguaia, general Álvaro de Souza Pinheiro. E ele costumava dizer para mim, eu tive a honra de me tornar amiga dele. Ele costumava dizer para mim, minha filha, o bom comandante é aquele que comanda pelo exemplo. E é exatamente isso. Nós temos que agir e comandar pelo exemplo. E gestores e administradores têm ainda uma outra responsabilidade, que é de dar segurança para o seu trabalhador, para o seu funcionário, de aquelas opiniões, denúncias, reclamações, serão levadas a sério, a gravidade delas será tratada de acordo com aquilo que ela necessita ser respondida, sem que isso importe retaliação para o trabalhador, para o funcionário, porque o medo da retaliação faz com que as pessoas se calem. E quando uma pessoa se cala diante de uma violência, diante de um ato agressivo, faz com que uma fresta se abra para que o vento da agressividade continue a soprar.
Então, nós precisamos sempre estar atentos e dar a resposta necessária para a gravidade que o caso apresenta. E aí nós temos aqui a denúncia. Deve haver canais de denúncia seguros e confidenciais para que os funcionários possam denunciar incidentes de assédio sem medo de retaliação. Os funcionários precisam ser informados regularmente sobre como denunciar incidentes de assédio. Então, os canais que devem ser disponibilizados pelas instituições, sejam públicas ou privadas, para que os funcionários trabalhadores possam colocar suas ideias, expor suas opiniões, suas reclamações e suas denúncias também, logicamente, privilegiando o anonimato, privilegiando a confidencialidade, privilegiando o sigilo. E eu quero lembrar, assim, uma coisa aqui também, nessa questão da denúncia, não é só a vítima que tem obrigação ou responsabilidade de denunciar. Aquela terceira pessoa que visualiza, que vislumbra, que testemunha a situação de assédio, ela também se torna responsável por denunciar. E pode fazê-lo imediatamente para a própria vítima, que às vezes a vítima ela não se enxerga naquela situação. Então, essa terceira pessoa vem e se torna um alerta para a vítima. E aqui é isso que nós precisamos evitar. E a gente evita isso escutando, encaminhando, como também processando na medida da gravidade e punindo também de acordo, compativelmente com o que o caso requer dentro dos normativos que nós temos dentro da nossa instituição. Pode passar. Monitorar e avaliar. É importante monitorar e avaliar regularmente a eficácia das medidas de prevenção de assédio. Isso pode incluir a análise dos relatórios de denúncias, o feedback dos funcionários e o monitoramento das taxas de assédio no local de trabalho. Aqui entra aquela famosa, será que está dando certo? Será que as medidas que eu estou adotando são efetivas? O que eu posso fazer para melhorar? E é exatamente através das informações de vocês, é através dos relatórios, das pesquisas, das opiniões, das reclamações e das denúncias que nós conseguiremos atualizar sempre a nossa política de prevenção, os nossos canais de denúncia, moldando para a realidade, para o cenário que a gente encontra a cada momento. Então, nós precisamos sempre de vocês para que a gente possa monitorar, avaliar e adotar as medidas mais efetivas possíveis. E é pensando nisso que eu vou fazer uma dinâmica rápida com vocês, que eu preciso de informações. Eu vou distribuir aqui uma canetinha e um post-it para vocês. Eu só quero que vocês escrevam o que vocês acham que pode melhorar nessa
política de enfrentamento, nessa política de assédio. Pode ser uma ideia sobre um canal de denúncia, pode ser uma informação, pode, inclusive, ser uma própria denúncia, uma reclamação. Eu preciso de vocês para que vocês me auxiliem a melhorar a nossa política, adotar as medidas mais efetivas possíveis para atender, inclusive, as expectativas de vocês nesse mundo de política de metas e política de enfrentamento. E aqui eu deixo o meu agradecimento, logicamente, aqui aproveitando para parabenizar meu querido amigo Igor pela palestra fantástica que ele nos brindou hoje, como a doutora Simone, que veio aqui para nos prestigiar e veio também colaborar com as informações necessárias para a gente aprender, porque não tem algo melhor nesse mundo do que aprender. É algo que ninguém tira da gente, é o conhecimento, né? Então, muito obrigada a vocês. E aí, eles já estão distribuindo os post-its. Você não precisa colocar nome, tá? Não precisa se identificar. E vocês podem colocar ou aqui em cima da mesa, ou deixar no banco de vocês, ou depois eu passo para recolher. E a vocês, o meu muito obrigada. Estou na Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio à disposição para orientar, para acolher, orientar e encaminhar quando necessário. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos e vamos trabalhar na nossa conciliação, que é essa semana. Vamos lá, queridos, com a devida autorização, nossa diretora teve que se ausentar, mas para não, sem mais delongas, né, estamos encerrando o evento. Obrigado a todos pela participação. A Ju está à disposição. Obrigado.